Meus amados irmãos e irmãs, nessa tarde quero fazer uma pequena reflexão com cada um de vocês. Quero homenagear todas as mães pelo Dia das Mães hoje. Que Nossa Senhora possa cobrir com teu manto sagrado todas as mães guerreiras, mães que lutam pelo seu objetivo, mãe que evangeliza e evangelizar sem fronteira. É um desafio ser mãe no dia de hoje. Quero deixar aqui meus parabéns a todas as mães. Quero partilhar com vocês nessa tarde o versículo da Bíblia, lá em Lucas 1, versículo 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o entanto santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês. Aquela que era dada por estéril, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela. Palavra do Senhor. Bom, meus amados irmãos e irmãs, nessa tarde eu quero fazer uma reflexão bem breve com vocês. Falar um pouquinho de Maria, no mês de Maria, no mês mariano. Maria experimentou expressadamente a vinda do Espírito Santo. Ensinou-nos, nós, como agir a partir da ação desse Espírito. O Pentecoste, que aconteceria somente após a ressurreição e ascensão de Jesus, ela experimentou bem antes, no momento da sua anunciação. E o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com tua sombra. E sobre a ação do Espírito Santo, colocou imediatamente a viver de modo intenso a missão que foi-lhe confiada. Tanto é que a verdade é que Jesus foi o primeiro aluno dessa universidade, pois antes de enfrentar tentações no deserto, a partir dali começar a sua vida pública, a missão para a qual o Pai lhe enviou. E ele foi primeiramente até João Batista para ser batizado e receber o Espírito Santo descido do céu. Isso está lá em Mateus 3, no versículo 4. Precisamos aprender com Maria sobre a necessidade de receber esse Espírito Santo, para que conseguimos cumprir a missão que nos foi confiada nesta terra. Aprendendo com isso, temos ainda que nos intentarmos para a vida da Virgem, que nos mostra também como viver no dia a dia esta missão. Recebendo o Espírito Santo, Maria ficou em casa, esperando a barriga crescer 9 meses. Se passar e assim Jesus nascer. Mas ela se pôs imediatamente em prol da missão. Ela não esperou, colocou-se a serviço. Viajou uma longa distância até a casa da sua parenta, que precisava de ajuda. Lá anunciou à sua família da vinda de Jesus. Colocou-se dons
favor de Isabel e sobretudo levou os outros àquela graça que a vida que havia acabado de experimentar. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós, amados irmãos, também precisamos deixar-nos ser educados nessa universidade mariana, nessa universidade cristã, aonde Maria nos ensina com as palavras e com a vida que você precisa crer, que você precisa acreditar, que você não pode desanimar diante das dificuldades. Maria, grávida de Jesus, não ficou esperando, mas saiu em missão. Assim, ela pede para cada um de nós, nesse tempo de pandemia, que nós não se acomodamos, mas nos preparamos espiritualmente para quando acabar essa pandemia, nós possamos ser evangelizadores fervorosos, anunciar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, dizer para essa nação que tanto sofre, essa nação que espera esta vinda gloriosa do teu Filho Jesus, anunciar que a vinda de Jesus está próxima. A partir da ação de Pentecoste, nós temos que nos descobrir, assim como Maria se descobriu, que nós não podemos ficar no acomodismo. Temos que estar em missão, evangelizar, dizer a essa nação, dizer a essa população que nós somos fortes. Nós cremos que amanhã um dia vai ser melhor, na presença desse Deus maravilhoso. O Espírito Santo de Deus anunciou a Maria, sua fiel esposa, e os seus dons inafáveis, escolhendo para dispersadora de tudo que possui, e distribuiu os seus dons e suas graças, e quer quando quer que quando nós queremos, dom nenhum recebido do homem, se não passar por suas mãos de Maria. Assim, por isso que nós pedimos a intercessão de Maria, para que ela interceda por cada um de nós, para que nós possamos sempre estar nos preparados, atuante na palavra de Deus, nunca desanimar diante da primeira dificuldade. Coragem, irmão, coragem, irmã, levanta, esses tempos difíceis vai passar em nome de Jesus. Eu quero nessa tarde clamar junto com você o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que Ele possa abençoar todos os grupos de oração da cidade de Mauá, não só da cidade de Mauá, de todo mundo. Vai abençoando, vai colocando dons sobre esses nossos irmãos nessa tarde. O Espírito Santo de Deus possa nos abrir os nossos corações e nós receber esse dom gratuitamente de Deus. Que o Espírito Santo de Deus vai entrando, vai iluminando nossos caminhos, nosso ser. Que o Senhor Jesus nessa tarde vai visitando todos os leitos dos hospitais, todos os leitos das casas, Senhor, todas aquelas mães que estão internadas com o vírus, né? Senhor Jesus, visite e toque nessa enfermidade, Senhor Jesus. Vai crendo, vai animando, Senhor Jesus, essa mãe, esses teus filhos que anda desconsolado com essa pandemia, Senhor Jesus. Vem o Espírito Santo de Deus sobre nós, vai enchendo os nossos corações nessa tarde, para que nós possamos ser firmes e fortes na Tua presença, ó Senhor Jesus. Oria la Maria la Xeria, canta la Maria la Xeria, canta la Maria la Xeria, la Maria. Oria la Xeria, la Maria la canta la Xeria, canta la Xeria, la Maria. Vem Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, naquele coração do teu filho, da tua filha,
que já anda desanimado nessa quarentena, Senhor. Dê força, Senhor, dê coragem, dê sabedoria, dê discernimento, Senhor Jesus, para que nós possamos, através da Tua Mãe, Maria e nossa Mãe, encontrar o verdadeiro caminho desse fim, dessa pandemia, Senhor. Peço e te rogo, nós temos aí mais 3 dias para nós estar comemorando o dia de Nossa Senhora de Fátima, onde nós vamos celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima. Assim como Nossa Senhora de Fátima apareceu pelos 3 pastorinhos lá em Fátima, ela possa aparecer neste mundo de tanta epidemia, de tanta desunião. Levar toda essa pandemia, Senhor, eu creio que ela vai fazer isso em nosso meio, por intercessão de Maria. Ela está intercedendo por cada um de nós. O Senhor Jesus vai derramar Tuas bênçãos poderosas sobre nós nesse dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Que ela cubra cada um de nós com o Teu manto sagrado. Amém? Glória a Deus. E assim vou terminando a minha pregação, essa partilha, né? Com vocês, irmãos e irmãs, pegar aqui Nossa Senhora.